Olá meninas, eu sou a doutora Fernandes Longo e hoje vamos continuar falando sobre diabetes gestacional. Hoje vamos falar sobre o diagnóstico e tratamento dessa doença tão desafiadora durante a gestação. O diagnóstico de diabetes gestacional ele é realizado através da realização da glicemia de jejum e do teste oral de tolerância à glicose, que deve ser realizado após as 24 semanas de gestação. E basta apenas um valor alterado nesses exames para confirmar o diagnóstico de diabetes gestacional. No primeiro trimestre da gestação, devemos realizar a glicemia de jejum. O exame será normal quando a glicemia estiver abaixo de 92. Para essas pacientes, está indicado fazer no segundo trimestre o teste oral de tolerância à glicose, que ele deve ser realizado entre 24 e 28 semanas. Então, se a paciente ela tem uma glicemia de jejum menor do que 92, com 24 semanas ela vai fazer o teste oral de tolerância à glicose. Portanto, se a glicemia de jejum no primeiro trimestre estiver maior ou igual a 92, até 126, nós já vamos ter o diagnóstico de diabetes gestacional e o tratamento já deve ser iniciado. E por fim, se a glicemia de jejum estiver superior a 126, nós vamos ter um diagnóstico de diabetes do tipo 2 que foi realizado durante a gestação, ou seja, a paciente ela já era diabética prévia à gestação, porém só foi feito o diagnóstico no período gestacional. Caso a paciente tenha apresentado a glicemia de jejum inferior a 92 no primeiro trimestre, está indicado para essa mulher fazer o teste oral de tolerância à glicose no segundo trimestre. Esse exame consiste na coleta da glicemia de jejum, seguida de um monitoramento da glicose 1 e 2 horas após a ingestão de 75 gramas de glicose. Nesse exame, a glicemia de jejum deve ser inferior a 92. 1 hora após a ingestão da glicose deve ser inferior a 180 e 2 horas após a ingestão de glicose deve ser inferior a 153. Caso a glicemia de jejum seja superior a 126 ou superior a 200 após a ingestão da glicose, vamos ter no segundo trimestre o diagnóstico de diabetes do tipo 2 que foi realizado durante a gestação. Devemos lembrar sempre que o teste oral de tolerância à glicose ele deve sempre ser realizado entre 24 e 28 semanas, nunca antes das 24 semanas. E agora, realizado o diagnóstico, como vamos realizar o tratamento e o acompanhamento dessa gestante? Primeiramente, precisamos de uma boa avaliação nutricional, somada à atividade física diariamente, pelo menos 30 minutos ao dia. Também vamos iniciar o acompanhamento glicêmico. Vamos realizar diariamente a glicemia de jejum da paciente, glicemia 1 hora após o café da manhã, 1 hora após o almoço e 1 hora após o jantar. As metas desse controle glicêmico serão manter as glicemias de jejum inferior a 95 e as glicemias após 1 hora de refeição inferior a 140. Também devemos evitar a hipoglicemia, que é quando a glicemia ela fica abaixo de 70. Pelo menos 70% das gestantes diabéticas conseguem um bom controle glicêmico apenas com a dieta e com atividade física. Quando avaliamos o perfil glicêmico completo da paciente e observamos que tem 20 a 30% das glicemias fora da nossa meta, como eu já citei para vocês, é indicado a gente iniciar a insulinoterapia para essa gestante. E a insulina, ela deve ser iniciada da seguinte forma. Geralmente, utilizamos a insulina NPH na dose inicial de 0,5 unidades por quilo e a gente vai dividir essas doses aplicando metade da insulina de manhã, 1/4 de meio-dia e 1/4 às 22 horas. Lembrando sempre que a insulina aplicada durante a noite vai estar agindo pela manhã, a insulina aplicada de manhã vai estar agindo no horário do almoço e a insulina aplicada no horário do almoço vai estar agindo no horário da janta. A aplicação dessa insulina ela tem como objetivo principal manter os níveis glicêmicos da paciente controlados. O controle, o tratamento e o segmento do diabetes gestacional ele é muito complexo. Por isso, você deve seguir rigorosamente as orientações do seu médico e deve ser acompanhado por um profissional capacitado para evitar desfechos obstétricos ruins, porque como eu já citei no vídeo anterior, vocês viram que são inúmeras as complicações causadas pelo diabetes. E aí me conta, você gostou desse vídeo? Não esquece de se inscrever no canal e encaminha para todas as gestantes que você conhece.